Bem, meus queridos irmãos e irmãs, graças a Deus estamos aqui novamente para juntos aprendermos sobre essa doutrina maravilhosa que tanto nos esclarece e nos promove o conhecimento, o autoconhecimento, né? Nos incentiva, nos estimula a nos conhecermos melhor. Isso é fundamental para que a gente possa crescer, né? Na tarde de hoje, nós temos o imenso prazer de receber nossa amiga querida, Dulcinea Ribeiro, certo? Ela é trabalhadora lá do Grupo Espírita Gabriel Delane, e que é uma casa amiga nossa, que tem um intercâmbio muito bom já de muitos anos, e sempre troca essas figurinhas, né? Eles vêm aqui, a gente vai lá e faz esse intercâmbio, que é muito saudável, né? É como a nossa irmã estava dizendo, a gente precisa fazer isso até para o pessoal não enjoar, porque só as pessoas da casa falarem, cansa, né? Aquela mesma toada, até a entonação de voz cansa, é natural ao longo dos anos, né? Então esse intercâmbio é muito bom. Então hoje ela vai tratar de um tema muito interessante, que é ensina-nos a amar. Vamos ver o que ela vai trazer para a gente essa abordagem, né? É uma coisa que precisa muito. Mas antes de passar a palavra dela, antes de fazer a prece, vamos fazer um exórdio. Nosso irmão José Souza vai fazer um exórdio, na sequência a gente passa para ela. Boa tarde a todos. Que a paz de Senhor Jesus me acompanhe hoje e sempre. Está conseguindo ouvir? Eu, como locutor, obedeço. Mas, olha, eu trouxe hoje um assunto interessante. Bons hábitos. Segundo Emmanuel, no Pensamento e Vida, o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando em constante indução para a rotina. Vivenciamos estes há milênios, recapturando vivências parecidas entre si, como embarcações levadas pela correnteza, num rio de hábitos que nos ajustamos sem resistência. A rotina construtiva nos apoia na conquista dos recursos que enobrecem nossa vida. Contudo, a evolução impõe novos costumes em troca de fórmulas ultrapassadas, visando nossa marcha para ciclos mais altos da existência. Sendo assim, como na resposta à questão número 785 do Livro dos Espíritos, diz assim: teremos que nos educar moralmente na arte de formar o caráter a que dá os hábitos, porque a educação é um conjunto de hábitos adquiridos. Então, tem um artigo aqui retirado da equipe de CEIO, do Recanto do Saber. Ele diz assim: quando vimos falar em educação espiritual, nos perguntamos como educar o espírito, como nos educar para o nosso melhoramento. Não começa nas grandes coisas, mas sim nas pequenas coisas, com amor e dedicação. Nos educar é olhar para nós mesmos, olhar em nossa volta e observar o que estamos fazendo de bom para nós mesmos e para as outras pessoas também. Olhar não somente a matéria, mas olhar para dentro de si mesmo, entrar em seu mundinho íntimo e olhar a sua necessidade espiritual. A educação espiritual é nos transformar a cada dia em pessoas melhores, adquirindo bons hábitos diários que nos ajudarão passo a passo no nosso melhoramento. Há muitas formas de trabalharmos para o nosso aprimoramento. Uma das melhores formas de trabalhar para combater o orgulho, o egoísmo, diminuir o ódio é arrancar o rancor do coração. Parar de se sentir ofendido por mínimas coisas, procurando assim combater os defeitos em nós mesmos. Assim, nos educando espiritualmente, criando bons hábitos, desenvolveremos sentimentos bons e começaremos a praticar o bem, deixando, portanto, alguns erros para trás e conseguindo assim eliminar alguns vícios e defeitos que faziam parte do nosso convívio. A vida sempre nos ajuda trabalhando na nossa evolução, porém temos também que fazer a nossa parte. Aprendamos a viver o que a vida nos atualiza, veja os sinais que ela nos manda
e acolha-os com fé e coragem, pois nosso Pai, de bondade infinita e a espiritualidade superior, nunca nos abandonam. Eles estarão sempre procurando nos ajudar de alguma forma, nos enviando sentimentos e pensamentos positivos. Basta apenas prestarmos atenção nas mínimas coisas ao nosso redor. Junto com o aprendizado de as mudanças, que geralmente se requerem muitos esforços. Então, olhe para dentro de você e sinta o que precisa mudar e decida a pessoa que você realmente quer ser. Sincronizando, vem o recado de Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, no livro Respostas, capítulo 11. Força de hábito. Quando possível, procura acostumar-te ao bem. Pensa e fala do bem. Age fazendo o bem, tanto quanto puderes. Um dia, compreenderás que a pessoa, seja lá qual for, somente crê e tão só admite aquilo que cultiva no próprio coração. Emmanuel feliz. Sendo assim, vamos observar a importância de cultivar os bons hábitos, ressignificando aqueles maus hábitos, percorrendo assim o caminho do amor, que é assunto agora para a nossa, tá vendo? Não é? Palestrante de hoje. Que a paz de Jesus nos acompanhe. Assim seja. Muito bem, né? Então vamos agora fazer nossa prece. Vou chamar nosso irmão Tarcísio, por gentileza, nossa prece inicial. Boa tarde a todos. Agradecemos a Deus, nosso mestre maior, por mais essa tarde. Agradecemos a nossa irmã Dulcineia, que sempre muito solícita, atende nosso chamado, e que sua boa vontade vem aqui nos prestigiar e abrilhantar o nosso domingo. Obrigado, Senhor, por mais um mês, mais uma semana. Obrigado por tudo de bom que tem acontecido conosco, iluminando nossos irmãos suicidas, os nossos irmãos que estão apavorados, tristes, doentes, precisando de uma luz, de uma esperança, os nossos irmãos invisíveis que estão sofrendo. E agradecemos, Senhor, por tudo de bom que tem acontecido conosco. E te pedimos muita paz, muita luz, muita fé, porque o Senhor é o nosso pastor e não nos faltará. Assim seja. Muito bem, então sejam bem-vindos, o pessoal que está chegando aí, dando boa tarde, queridos irmãos, boa tarde, tudo de bom. Vamos ouvir agora, nesse momento, então, nossa irmã Dulcineia Ribeiro com o tema Ensina-nos a Amar. Aqui, né? Certo. Então, boa tarde a todos os que estão aqui presentes, os encarnados e os desencarnados. Boa tarde aos que estão nos vendo, né, pela internet, os que verão depois. É sempre uma alegria compartilhar desses conhecimentos que estamos buscando, né, todos nós, porque são tão importantes, né, para nos esclarecer, mas sobretudo para nos consolar e nos confortar. Esse tema que escolhemos falar na tarde de hoje, ele está na obra A Mensagem do Amor Imortal, que é uma obra do espírito Amélia Rodrigues. Amélia Rodrigues tem uma série de livros, né, escritos pela mediunidade de Divaldo Pereira Franco, e ela, assim como o Irmão X, traz assim, particularidades, né, das passagens de Jesus, da vivência de Jesus com os discípulos. Então, aquilo que nós vemos normalmente nos evangelhos, né, através dos 4 evangelistas, Amélia traz com riqueza de detalhes. E a mensagem que vamos falar na tarde de hoje, ela é o tema de um texto que está nesta obra, A Mensagem do Amor Imortal, Ensina-nos a Amar. E ela é retirada de uma citação ou de uma afirmativa de Pedro, o apóstolo, né? Pedro, o discípulo, que quando a gente estuda um pouquinho, né, essas personalidades, a gente começa a admirar como foi transformadora
a presença de Jesus na vida de Pedro. Obviamente, ele não foi escolhido aleatoriamente, né? Nenhum deles foi escolhido. A gente há de convir que Jesus não escolheria aleatoriamente aqueles homens, né, que iriam fazer parte do seu apostolado durante o tempo que ele esteve aqui, com a incumbência de dar continuidade àquilo que ele havia ensinado, né? Então, Pedro, que era tido como alguém impaciente, né, como mais bruto, mais rude, né? E aí a gente vai entender um pouquinho nessa mensagem como a presença de Jesus e como os ensinamentos de Jesus chegam muito fortemente para ele. E essa citação está num diálogo, né, entre Pedro e Jesus, que eu vou pedir licença para depois trazer na íntegra esse diálogo, para a gente ver o que Pedro diz e talvez a gente se identificar com aquilo que Pedro diz, né? Porque amar como Jesus amou, viver como Jesus viveu, assim como diz a canção, é a nossa meta, mas, né, convenhamos que tem uma distância imensa. E por quê? Porque o amor, né, que nós já temos e temos, né, é ainda um tanto quanto equivocado do ponto de vista do amor como Jesus quer que a gente aprenda, né? Fenelon, tem no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é amar o próximo como a si mesmo, tem 3 mensagens nas instruções dos Espíritos. A primeira mensagem é de Lázaro, depois a mensagem de Fenelon e depois a mensagem de Sansão. São 3 espíritos que eles trazem, né, abordagens diferentes sobre esse amor. O que é o amor? E nós, lendo aquelas mensagens de espíritos que, obviamente, não estão na condição de Jesus, mas que já têm uma compreensão tão bela, né, sobre o amor. E que não é romantizada, não é aquele amor que a gente costuma, né, aformosear. Porque o amor que a gente costuma formosear, ele pode deixar de existir. Então, na verdade, não era amor, né? É o amor da essência. Porque Fenelon, por exemplo, diz assim, o amor é de essência divina. Se é de essência divina, ele diz ainda, né, eu estou aqui interpretando, que todos nós o possuímos. Porque é a chama do amor sagrado dentro de nós. Ele ainda diz mais que a pessoa, né, do primeiro até o último, possui essa chama sagrada do amor divino dentro de si. O criminoso, o mais vil, o abjeto, o ser humano possui essa chama do amor. Porque ele diz que algumas pessoas nutrem, né, os seres humanos nutrem por alguém, por uma planta, por um animal ou por um objeto, o amor, né? E se a gente pensar, é verdade. Quando a gente diz assim, nutrir o amor por um objeto, o germe, essa chama, né, que está lá dentro, já se apresentando. E simbolicamente, o que é uma chama? Uma chama é aquilo que começa a surgir fracamente, né? Baixinho. Depois, né, se a gente pensar na chama, né, o primeiro momento, ela é bem simplesinha, né? Depois ela vai aumentando. À medida que vai passando, essa chama vai aumentando até se formar um fogo mais forte, né? Então, esse amor, isso que o Espírito diz, vai se construindo lentamente, porque todos nós possuímos, tá? Então, a gente aprende também com o Espiritismo que, né, no seu estágio primitivo, o homem é só instinto, né? Quando ele vai progredindo um pouco mais, ele passa para as sensações, ele desenvolve a inteligência, ele já começa a ter as sensações. Progredindo e se elevando, ele vai adentrar os sentimentos. E o mais puro dos sentimentos é o amor. Então, percebamos que há etapas, né, dentro de nós como espíritos que nascemos simples e ignorantes. Mas eu penso que é bastante confortador a ideia de que todos nós possuímos dentro de nós essa chama sagrada, esse fogo divino, né? Que é o amor. Mas aí Pedro
depois ele e tantos outros, de ouvir o mestre, né, falar para uma multidão e poeticamente, né, de maneira muito, muito bela, trazer o Sermão do Monte. Foi num dia em que Jesus, né, proferiu lá o Sermão do Monte para aquelas pessoas escutarem. E o que é o Sermão do Monte? Eu acho que aqui todos nós conhecemos, né? Bem-aventurados os pobres em espírito, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os mansos e pacíficos, né? Então, bem-aventurados. Jesus trazia para aquelas pessoas que viviam, né, a marginalidade, que eram explorados, que eram pobres, né, destituídos, né, das benesses daquela sociedade. Jesus trazia, através do Sermão do Monte, uma concepção nova ou uma compreensão nova daquilo que eles estavam acostumados a ver. Porque se a gente for pensar na vida, né, nas condições de um doutor da lei, de um sacerdote, né, de um homem de instrução que vivia no templo, que vivia de maneira, né, daqueles que viviam como Roma, né, da cobrança de impostos. Então, nós vamos notar um abismo, né, entre essas classes sociais. É claro que na época não se falava de classe social, mas trazendo né, fazendo um anacronismo, a gente trazendo um pouco para cá. Era uma diferença muito grande daqueles homens que, assim como Pedro, era um pescador, era um comerciante, um homem simples, que tinha que trabalhar bastante para levar o sustento, a sobrevivência para a família. Não tinha luxo, não tinha nada. E eles viviam numa sociedade em que eles viam a ostentação, né? Que eles viam os abusos, os absurdos da classe dominante. E, sobretudo, dos religiosos que falavam de Deus nos templos, né? Que eram muito duros, em que as pessoas seguissem as leis, né? E que falava de um Deus que punia, né? E um Deus que, na visão daqueles homens, da maneira como eles passaram, escolhia quem era privilegiado. Escolhia quem ia ter uma vida, né, bastante tranquila, sem muitas dificuldades, e aqueles outros que viviam na mais extrema pobreza e necessidades. Então, isso estava, né, isso era a construção daquela sociedade, da cultura daquela sociedade, que não convencia absolutamente a quem vivia do outro lado, né? Mas a quem reclamar? Com quem reclamar? Buscar direitos aonde? Porque hoje a gente busca os direitos. Hoje a gente não vê, né, uma classe trabalhadora, por exemplo, alguém que está no poder, usurpando o poder, tudo é denunciado, mas na época não era. Na época não era. Quem era que ia ter coragem de se voltar, né, contra um governante, contra um governador, né, contra um imperador romano? Quem é que ia ter coragem? Absolutamente ninguém, né? Então, quando Jesus traz a mensagem que o reino dele não era daquele mundo, intuitivamente aquelas pessoas começam a sentir, então eu tenho direito a um reino. Então eu tenho direito a um reino. Esse reino não é daqui, eu preciso compreender que reino é esse. É claro que Jesus, né, até a Amélia diz isso, ele falava de maneira simples. Ele usava os elementos ali daquela cultura, que era para acessar aquelas mentes que não tinham nenhuma instrução. Então, ao contrário dos doutores da lei, né, que falavam para os seus pares, que falavam uma linguagem que era vazia de sentimento, né, mas que era cheia na eloquência, eles eram exímios oradores, né, os doutores da lei, profundamente conhecedores da lei, mas não tinha empatia. Então, aquilo que eles falavam apenas chegava de maneira àqueles seus pares, né, que acreditavam naquilo. Mas o povo simples não. Então, depois desse dia, depois de um dia em que Jesus, né, profere lá o Sermão do Monte, fica todo mundo ali meio que anestesiado. Meio que todo mundo envolvido, né? Porque quando Jesus falava, né, ele falava com todo o magnetismo. Ele falava exprimindo, né, ou reverberando esse amor por todas as criaturas, mas sobretudo para aqueles mais necessitados.
Porque Jesus falava para todos os públicos. Mas ele encontrava ressonância em quem era confortado, porque foi para isso que ele veio. Ele veio para dizer, né, que os deserdados, que os humilhados, né, que os injustiçados, eles, em tese, não precisariam se preocupar com aquilo que eles viviam naquele plano físico, porque aqueles que faziam com que eles se sentissem assim, viviam no mundo das ilusões. Então, neste dia, como comum, Jesus, quando terminava, né, os sermões, quando terminava a sua fala, ele se recolhia. E geralmente ele se reunia ali com os seus discípulos. Porque aqueles homens, eles eram aqueles que estavam no meio da multidão, também aprendendo, também ouvindo o que Jesus dizia, né? Porque não é que Jesus tratasse eles de forma diferente, né? Quando Jesus começa a iniciá-los nas curas, Jesus faz com que eles se misturem com o povo. Quando eles vão se misturar com o povo, a gente conhece a história, né? Que eles não acham muito interessante. Porque o povo, né, não se cansava de sugar até a última energia de Jesus. Então, Pedro era um dos que tiravam Jesus do meio da multidão para Jesus descansar um pouco. Porque mesmo como espírito puro, os fluidos daquele pessoal, sofredores, né, obviamente ali obsidiados, com espíritos perturbados, toda aquela carga energética de perturbação e de doença, Jesus absorvia, né? Que ele estava, digamos assim, utilizando ali de uma mediunidade para fazer aquilo, né? Enfim, então Jesus vai se reunir e quando Jesus se reúne com os discípulos após, né, proferir o Sermão do Monte, Pedro, ainda sensibilizado, né, ainda envolvido naquele magnetismo de Jesus, e a Amélia diz aqui que ele estava bastante emocionado, ele resolve estabelecer um diálogo com Jesus. Um diálogo bem franco, um diálogo bem honesto. E a Amélia começa descrevendo assim: em a noite, porém daquele dia incomum, quando o zimbório celeste luzia de astros diamantinos e a brisa carreava os perfumes da natureza em festa, fixando os ditos nos arcanos do tempo, no momento em que o mestre apresentava-se aureolado pela incomum ternura e compaixão pelas criaturas. Veja que cenário lindo, né? Que a Amélia descreve aqui Jesus. Ou seja, quando ele terminava o trabalho para uma multidão, né, absorvendo tudo aquilo, né, a sua voz ecoava para os encarnados e para os desencarnados. Ele estava profundamente aureolado. Ou seja, imaginemos a assistência de Jesus aí nesses momentos, né? Obviamente, quem estava próximo dele sentia isso. E ao sentir essa emoção, ao sentir esse sentimento tão verdadeiro, a pessoa tinha coragem de falar de si, né? Era como se fosse o campo, né, propício, o momento propício. Simão Pedro, emocionado e hesitante, acercou-se-lhe e interrogou: amigo, na minha modesta existência e pobreza moral de homem do mar, jamais imaginei quanto grandioso é o amor. As necessidades do imediato e constante ganha-pão, a falta de conhecimento e de tempo para reflexões, faziam que me bastassem os usos legais e as ações sem vida pertencentes às recomendações da sinagoga que raramente visito. Então, pensando aqui refletindo nesse primeiro parágrafo, a princípio a gente poderia dizer assim: Pedro está iniciando esse diálogo com Jesus, dando as desculpas, né? Porque é muito comum quando a gente vai falar sobre nós, sobre uma dificuldade nossa, que em primeiro plano a gente coloque os nossos argumentos, como aqui nos desculpando, né? Ou buscando justificativa para que o outro aceite aquilo que a gente vai dizer, né? Então, a princípio, Pedro dizia isso. Mas assim, pensando muito bem, às vezes, a gente vê na literatura muito comum, né? Mas até a gente mesmo que lida na reunião mediúnica, por exemplo,
Quando tem, né, os espíritos mais adiantados, mais evoluídos, que toda reunião mediúnica tem, né, e que se apresenta ali, quando eles falam algo, a gente fica meio envergonhado de perguntar, né, ou meio envergonhado de ouvir aquilo, e a gente não tem condições, né, pelo menos de questionar. A gente fica como criancinha que está levando puxão de orelha, mas a gente fica caladinho ou atento às orientações. Imaginemos alguém diante de Jesus. Então, não era desculpa de Pedro, porque Pedro sabia que com Jesus não adiantava ter desculpa. Não adiantava Pedro, né, estabelecer esse diálogo como que dizendo assim, eu vou me defender aqui. Porque, como diz Joana de Ângeles, Jesus penetrava os refolhos da alma, né? Era uma máquina, o doutor sabe, uma máquina moderna da medicina que lia o camarada por dentro, né? Então não adiantava inventar. Então é verdadeiro isso que ele está dizendo. Por quê? Porque ele está dizendo assim, eu sou um homem simples, um homem do mar. Um homem do mar, não é um homem das letras, né? Não é um homem do intelecto. Eu preciso cuidar da minha vida, trabalhar para arrumar meu sustento, né? E eu ouço lá dizer, eu sei que tem uma sinagoga, eu ouço lá dizer que tem que se cumprir a lei. E eu cumpro a lei. Para mim, aquilo não me diz nada, porque quando ele diz assim, ações sem vida, pertencentes às recomendações da sinagoga, que raramente visito. Ou seja, aquilo que os doutores da lei, eles diziam, para Pedro, não tinha vida, não reverberava, porque ele não se sentia pertencente àquilo. Mas que ele raramente visitava. Por quê? Porque não era um lugar que ele se sentia bem. As pessoas falavam coisas que não eram para ele. A linguagem não era dirigida para ele. As coisas que aqueles homens diziam, né? Aqueles homens diziam, falavam de coisas que ele não conseguia visualizar, que ele não conseguia ter uma lógica. Então, para ele não tinha vida, né? Para a gente refletir que não é falar, né, bonito, não é falar coisas que chegue até o outro, que a gente sinta aquilo que aquilo está dizendo tem um significado para a gente. Se não tivesse significado para a gente estar aqui hoje à tarde, nós não estaríamos. Tem um significado. Tem algo que a gente vem buscar aqui e a gente encontra. E a gente volta. Porque se a gente não encontrasse, né, não voltava. Ia para outros lugares, né? Daí a ideia de ter gente que fica peregrinando. Por quê? Porque ainda não encontrou aquilo que preenche seu coração. A criatura humana sempre significou para mim o seu próprio destino, de poderosa ou desgraçada, conforme determinada pelo Pai Criador. Então, Pedro traz aqui muito do que muita gente acredita ainda hoje. É Deus que quer. Então, ele dizia assim, bom, eu sigo as leis, eu trabalho, dou conta da minha família, e me foi ensinado na cultura onde eu vivo, é assim, a criatura tem um destino traçado já, conforme o Criador. Se ela está aqui nessa vida, passando dificuldade, passando privação, é Deus que quer. Se ela está num lugar de ostentação, de riqueza, tudo facilita também, é Deus que quer. E ponto. Né? Mas o mais importante, assim, eu não tenho condições, nem conhecimento para refletir. Né? É a ignorância. A ignorância. A ignorância espiritual, a ignorância das coisas do espírito. Como Jesus vinha falar de maneira diferente, aquilo que Jesus começava a falar tinha sentido. Começava a tocar. Então, veja, o problema não era Pedro não entender. O problema era os doutores da lei não falarem para pessoas como Pedro. Não falarem de Deus para pessoas como Pedro. Né? Porque o Deus que eles apresentavam não era para... não encher o coração de Pedro. Avesso, ele continua, viu? Avesso às tricas e às disputas, somente considerei importante o cumprimento dos deveres estabelecidos. Ou seja, a confusão, né? O debate, que os doutores da lei, eles eram grandes debatedores nos templos, quem sabia mais, né? E é interessante, porque hoje a gente vê, viu, um pouco de alguns espíritas no movimento espírita, né? Como os debatedores da doutrina espírita, né?
Aqueles que têm mais conhecimentos, aqueles que vão lá e fustigam algo e tornam aquilo uma polêmica. É preciso a gente ter cuidado, do meu ponto de vista, se a gente não está como esses doutores da lei. Então, para uma pessoa como Pedro, as trigas e as disputas é lá com eles. Eu não tenho nada a ver com isso, né? No entanto, diante das lamentáveis maldades e traições, aí ele vai chegando mais próximo da gente, vamos ver. Enfrentando competições perversas de outros companheiros ingratos e as calúnias de inimigos gratuitos, sou dominado pela inveja dos ricos e felizes, enquanto a mágoa decorrente das perseguições sofridas me leva à animosidade e ao desejo de desforço. Gente, eu acho isso lindo, porque inicialmente a gente poderia dizer, né, são as desculpas, mas ele está dizendo assim, mas quando a coisa se aproxima mais de mim, quando eu sou caluniado, né, quando eu vejo que eu sou explorado, Pedro era um pescador, com certeza não era fácil a vida dele, né? O pescador tem que acordar na madrugada, ir para o mar, jogar as redes, esperar que os peixes venham, né? Depois recolher, limpar aquilo tudinho, levar para o mercado para vender. Com certeza, quando ele chegava lá, ele tinha um desafio. Tá caro esse peixe. O outro passar a perna nele, né? O outro dizer assim, o meu produto é melhor do que o seu. Então ele fala aqui, ó, né? Maldades e traições, competições perversas de outros companheiros ingratos. Então, dá mais ou menos para a gente entender esse universo que Pedro está falando aqui. Nesse momento em que ele era bastante humano, né? Tem até uma obra escrita por Denise Lino, que é Humano Demasiadamente Humano, se referindo a Pedro, né? Porque Pedro foi humano o tempo todo. Então, nesse momento, ele tinha inveja dos ricos. E ao invejar os ricos, consequentemente, ele tinha raiva. Porque tinha alguém que vivia da cobrança de impostos. Tinha alguém que ostentava, comia bem, bebia bem, vivia bem, à custa de cobrar impostos. Inclusive daqueles judeus pobres. Cobrar impostos. Quer o negócio, o comércio tenha dado lucro ou não, o imposto tinha que ser pago. Né? Tanto é que eles vão perguntar, é justo, né, pagar o dízimo, o imposto a César? Então, aí nesse momento ele tinha inveja dos ricos, né? E ele tinha vontade, que o desse fosse assim, vontade de se vingar de quem caluniava ele, de quem prejudicava, de quem fazia mal. E talvez aí, né, ou aí, reside essa nossa dificuldade de amar. Porque em determinados momentos nós sentimos isso. Né? É claro que ao longo do tempo, graças a Deus, ao conhecimento e aos nossos esforços, a gente vai vencendo as nossas más inclinações. Mas eu gosto sempre de lembrar, se é uma indicação, se é um princípio, né? Reconhece o verdadeiro espírito por vencer as suas más inclinações, primeira coisa é reconhecer que temos más inclinações. Ao reconhecermos, como Pedro está fazendo aqui, né? Porque Pedro estava diante de Jesus e dizendo como ele era, né? Silenciou por um pouco, como que envergonhado da própria confissão, da constatação, olha aí o autoconhecimento, da pequenez moral, logo prosseguindo. Desde quando surgiste na minha vida e na vida dos amigos, sol em noite escura e tormentosa, alteraram-se-me os sentimentos. Veja a transformação. E hoje, ante a magnitude das tuas lições, acontece-me uma revolução interior, musicada pela felicidade que desconhecia, enquanto uma dor urgente também me invade, por não saber o que ou como fazer a partir de agora. Então, percebamos que Pedro diz assim, bom, eu agora estou compreendendo, né? Ao mesmo tempo que eu fico muito feliz, me inunde uma felicidade por saber, né,
que eu posso ser feliz, ou que eu sou feliz assim, porque eu, né, pela mensagem de Jesus, se eu estou sofrendo aqui, tem uma causa, tem uma razão de ser. Mas, ao mesmo tempo, uma dor pungente, porque sim. E agora? Eu faço o quê? O que é que eu vou fazer a partir disso? Que é um convite para nós. Quando nós estamos na ignorância, no desconhecimento, nós temos o atenuante. Por não sabermos, né? Mas quando nós temos o conhecimento, quando nós vamos adquirindo esse conhecimento, nós vamos adquirindo também uma coisinha chamada responsabilidade. Então, aquilo que nós fazemos por ignorância tem um peso. Aquilo que nós fazemos já conhecendo tem outro. E não é porque Deus está o tempo nos vigiando, é a nossa consciência mesmo, né? E isso me faz lembrar, né, a ideia da racionalidade ou da ignorância de uma entidade que participa da nossa reunião mediúnica. Ele foi um médico aqui na Terra, Pedro, o nome dele. E eu gosto sempre de trazer, porque ele para mim é um exemplo. Durante o período em que ele esteve encarnado aqui na Terra, na sua última reencarnação, ele foi um cirurgião e ele trabalhava nas guerras, nos frontes, né? No socorro. Então, se a gente pensar aqui, se a gente visualizar via a nossa memória um filme de guerra, a gente vai ver que tem lá os combates, os feridos, aí tem lá um posto de atendimento em que chega lá os feridos, e aqueles feridos que chegam, eles precisam ser curados imediatamente, porque, né, são baixas, né? Mas aqueles que estão ali prestes a morrer, eles são descartados, porque não há o que fazer, né? Não há tempo para pensar. E ele era um desses médicos que agia, um excelente cirurgião, que agia nesses frontes, né, de guerra. E ele desencarna jovem, ele desencarna com 32 anos de idade, a gente não sabe a causa da morte dele, mas enfim. Ele apareceu lá na nossa reunião mediúnica, e a exemplo de André Luiz, né, que chega no plano espiritual como médico, né, e passa lá por tudo aquilo que a gente já conhece, né, é hospitalizado em nosso lar, mas a gente lembra também que assim que André Luiz começa a se sentir melhor, ele sente falta do seu ofício, do seu trabalho. E ele vai em busca de arranjar ali uma ocupação como médico, não é assim? Porque na cabeça dele, ele foi médico na Terra, ele podia agir lá como médico, né? E ele é convidado a refletir que ali ele precisa aprender outras coisas. Porque talvez foi justamente como médico que ele havia falhado, né? Talvez. E é tão interessante porque ele vai dizer lá, né, que percebeu que lá em nosso lar, um enfermeiro, ele tem mais conhecimento da medicina do plano espiritual do que ele como médico. Então, essa entidade, Pedro, ele chega na nossa reunião mediúnica e ele se apresenta como médico. Obviamente, ele é um excelente magnetizador, e a gente vai entender assim, ele usava as mãos, né, como cirurgião, quando encarnado, para fazer cirurgia. Então, obviamente, o médico, a gente sabe, né, que ele tem ali uma proteção espiritual, e muitos se preparam hoje, graças a Deus, antes de fazer uma cirurgia, né? Fazem as preces lá com o seu, a partir do seu credo, e eles são acompanhados. Então, as mãos, né, que são fontes poderosas, né, de energia, de fluido benéfico, de cura, né? As mãos, elas são poderosas nesse sentido. Então, ele chega no plano espiritual como um exímio magnetizador. Mas ele chega no primeiro momento da nossa reunião propondo lá uns trabalhos, né, o atavismo que ele traz de cirurgião de guerra, propondo na nossa reunião um trabalho de cura. Olha, o nosso grupo não tinha tanto tempo, e trabalho de cura é bem complicado, porque exige uma condição, né, para aqueles que trabalham com cura. Não é simplesmente porque é perigoso, né? Então ele traz ali e aquela proposta dele mexe com o grupo, mexe com aqueles que ficam interessados, né? E mexe com aqueles que dizem, vamos ter cuidado, porque nem tudo que os espíritos trazem a gente precisa acatar, tem que ter cuidado. O que é que ele faz? Ele causa uma certa celeuma no grupo. E a gente sabe que grupo de reunião mediúnica não condiz com um pensando de cada jeito, né? Não condiz.
E aí o que acontece? A coordenadora do trabalho afasta ele da reunião mediúnica. Ele fica durante um tempo afastado. E a gente não, e passa um período longo e a gente não tem notícia dele. Até que, passado um longo tempo, ele volta. Porque o que os espíritos mais querem é que os trabalhadores sigam o trabalho. A missão, né? Aquilo que eles se propõem. Qualquer coisa que interfira no trabalho do bem, a espiritualidade trata de ajustar. Então, não era por conta da proposta dele que o grupo ia se desfazer. Não, nós tínhamos um trabalho a fazer. Então, a prioridade foi, tanto é que ela veio, esclarece, diz que a gente precisa continuar com o trabalho de atendimento aos sofredores. Ponto. Era o que o grupo dava conta. Atendimento, diálogo, esclarecimento, né? Para a espiritualidade fazer o trabalho que deve ser feito. Nós somos só aqui os medianeiros, né? Enfim. Mas um tempo depois ele aparece. E quando ele aparece, é lindo porque ele aparece para a gente e ele diz, né? Que agradece, que foi muito bom aquele período que ele ficou afastado, porque ele chegou muito empolgado no plano espiritual. E ele não tinha noção do que era aquilo ali. Na verdade, não foi por mal. Ele queria fazer o bem, ele queria trabalhar. Imaginemos um homem, né? Jovem ainda, em constante trabalho, desencarna, então ele tem toda a vontade de continuar trabalhando. Mas o que chama a atenção é que ele faz um diálogo, né? Ele chora muito, ele pede desculpas ao grupo, ele diz que aprendeu muito durante aquele tempo, que foi muito bom, e ele agradece, porque ele ia perder uma excelente oportunidade de aprender, né? Porque quando a gente não aprende aqui, aprende no plano espiritual e vice-versa. É para isso que tem o período de erraticidade, né? É para a gente aprender também, estudar, participar de grupos terapêuticos, enfim. Mas tem uma coisa que chama a atenção, que quando ele volta completamente transformado. Ele volta como aquele servidor humilde, que quando ele é convocado, por exemplo, vem um espírito que foi suicida, vem um espírito que está machucado, sofreu um acidente. Então, no diálogo, a gente evoca, diz ao espírito que ele vai ser atendido por um médico. Quem é que aparece? Ele, né? Ele divide o trabalho com outros médicos, mas ele... Então, a gente induz o magnetismo das mãos, porque ele tem um trabalho maravilhoso com as mãos. Mas ele bem caladinho, ele não sugere mais nada, ele não dá mais opinião, ele apenas executa o trabalho que é feito. E tem uma outra entidade que se apresentou para a gente, né? Desencarnado como um adolescente de rua, que vivia nas ruas, né? Usuário de droga, e que desencarna e chega no plano espiritual. Só que esse espírito, que o nome dele é Isaac, ele sempre apareceu para a gente como muito bem-humorado, muito feliz, muito tranquilo, um trabalhador do bem, sem nenhuma instrução, não era doutor, era né, um jovem ainda, digamos assim. É claro que a gente fala de juventude, de adolescência, a gente para compreender, né? A gente precisa falar dessas coisas que a gente compreende hoje, né, para entender, mas enfim. E esse jovem, quando ele chega, ele é pau para toda obra. Se é para limpar, ele limpa. Se é para carregar um enfermo, ele bota nos braços. Se é para dar o caldo lá, o alimento que o espírito ainda necessita, ele vai lá e serve, né? E faz isso com a maior alegria. E o irmão Pedro fica observando o comportamento dele. Porque o irmão Pedro ainda não tem condição de amar. Ele ainda não compreende o que é o amor. Porque na época ele exercia a profissão dele automaticamente. Ele estava ali para salvar. Então, se era para, né, cuidar de uma ferida, dar um remédio, ele dava. Se era para amputar uma perna, ele não tinha problema. Ele cortava e jogava fora a perna. Se era para amputar o braço, ele cortava e jogava fora. Se era para deixar o enfermado para morrer, ele seguia. Então, ele fazia aquilo no automatismo. Não tinha nenhum momento de pensar que ali era um ser humano. Que sentia dor, que precisava pelo menos de um afeto, que enquanto estava fazendo lá o procedimento precisava de uma conversa.
Não, ele tratava no automatismo, porque foi isso que ele aprendeu. Então, quando ele chega e vê Isaac pegando os sujos, né? Os que estão ali em condições, né, lastimáveis, digamos assim, que é tudo, né, como o espírito se percebe. Ele chega no plano espiritual como ele se percebe, né? Então, ele vê Isaac indo lá, pegando no braço, acolhendo, rindo, conversando. E ele diz assim: meu irmão, como é isso que você faz? Assim, então, eu não consigo entender. Como é que você consegue? Aí esse espírito diz assim: irmão Pedro, apenas ame. Não dá uma lição, não faz uma palestra, não dá dica, não, diz apenas ame. E assim, a gente fica pensando assim, para o outro era natural esse amor. Era natural fazer aquilo com carinho, né? Aquele outro tinha passado por tanta dificuldade na terra, meu Deus. Tanta dificuldade na sua última encarnação, né? Sem família, na rua, passando. Quando vai para o plano espiritual, não leva consigo nada. Está ali despojado, despreendido de tudo. E agradece, né? Hoje ele é uma sustentação no trabalho. Hoje ele é uma sustentação nesse grupo de trabalho, esse irmão Isaac. E aí Pedro começa a conviver com Isaac. Tem uma outra entidade que se apresenta para a gente como um preto velho e que cuida do jardim. Tem um cuidado imenso nas florzinhas. Toda vez da nossa reunião mediúnica, ele diz assim, uma florzinha para cada um. Mas é uma florzinha, viu? Porque não é para tirar a florzinha de lá da planta e guardar e deixar ela secar, não. E ele me ensinou. Porque muitas vezes você ganha um ramalhete de flores, né? Então, o jardim deixou de ser enfeitado lá, foi tirado um ramalhete de flores, mas você nem gosta de flor. Você não valoriza, né? Então, assim, do meu jardim, eu tiro uma florzinha para cada um. Contadinha as florzinhas. Porque ele cuida do jardim dele. E Chico é um preto velho, um agricultor, foi agricultor na terra. Então, lá deram essa tarefa para cuidar do jardim. Para embelezar aquele lugar, né? E tem um outro preto velho chamado irmão Celestino, que é outro também pretinho velho. E o irmão Pedro, esse doutor, depois dessa transformação, trabalha demais, né? Porque o que não falta é atendimento no plano espiritual. Quando ele tem uma folguinha, para onde é que ele vai? Conversar com o irmão Celestino e conversar com o Chico. Porque ele diz que eles são sábios. Ou seja, aqueles homens simples vão trazer para ele essa sensibilidade que ele precisa desenvolver. Essa amorosidade. E é tão interessante isso, porque hoje a gente já percebe. Quando a gente está fazendo a indução, né? Para o espírito sofredor, que a gente evoca o nome dele, todos nós sentimos a energia dele ao se aproximar do espírito. E o espírito também sente. Então, veja, estamos todos nós ali envolvidos, né? Num sentimento de amorosidade para com aquele necessitado. Então, voltando aqui para a história, né? Amar se aprende, né? Amar se desenvolve. Mas se desenvolve a partir de uma sensibilidade. E para essa sensibilidade alguém precisa, né, nos tocar essa fibra, que às vezes está adormecida, entorpecida por tanta dureza, né? Isso também faz a gente pensar que muitas vezes aquele que não ama, né? Aquele que não tem essa sensibilidade, aquele que é inflexível, como Jesus vai dizer, né? Ele carrega muita dor, né? Ele carrega muita dor. Então, por isso que ele não desenvolve esse sentimento. Mas vamos ver o que é que Jesus diz, porque ele diz muito melhor do que a gente está interpretando aqui, né? O amigo incomparável relanceou do olhar pelo arquipélago de estrelas e deteve-o na face do pescador, orvalhada por lágrimas e suores de emoção, logo lhe respondendo: ama, Simão, em qualquer circunstância e situação, por mais adversa se te apresentem. O amor é o primeiro e o último passo de quem busca a perfeição e ruma da direção do excelso Pai.
Nunca te detenhas no exame do mal de qualquer procedência. Jesus já começa a dar os indicativos. Nunca te detenhas no exame do mal de qualquer procedência, que gera sombras perturbando-te. E eu tenho refletido sobre isso, né? Porque diante de tantas coisas que acontecem, é impossível, né? A gente não olhar com um olhar julgador, com um olhar crítico, né? Quem já conseguiu isso, eu acho maravilhoso. Mas eu ainda não. Então, mas depois de ler, de estudar, diga-se, epa, se eu não consigo ver, se a mim faz mal, é melhor que eu não veja. Porque eu não consigo ver e ficar indiferente. Porque ele diz assim, ó, que gera sombras perturbando-te. Então, se a gente vê alguém maltratando um animalzinho, alguém maltratando um outro ser humano, dentro da gente, gera uma perturbação, gera uma coisa, né, desconfortável. E aquilo, a gente sempre nos nossos estudos lá, a gente diz assim, e aquilo encontra ressonância nesses pensamentos, né? Porque, a não ser que você não seja detentor de nenhuma sensibilidade, você não vai ver isso e ficar ali, né? Sem sentir nada. Nem acuses a sombra, que é portadora de peculiar magia. Olha o que Jesus diz, viu, minha gente? Porque a sombra é a luz oculta. Lembrando que Fênelon diz, todos nós, o amor é de essência divina. Tem uma chama do fogo sagrado. Então, a sombra é a luz oculta. A sombra está tão forte que ofusca a luz. Mas a luz, não é que ela inexiste, ela está oculta. Isto é, somente quando ela triunfa é que surge a claridade, que estava escondida noutra claridade maior. Gente, é assim, é difícil. É difícil os ensinamentos de Jesus. A gente compreende, né? É claro que a gente está entendendo aqui o texto, a interpretação que Jesus... A gente compreende maravilhosamente. E a beleza é porque a gente já tem, né? Compreender. Aí ele diz assim, ó, bem romântico. Observa as constelações cintilantes e constatarás que somente às vezes, por causa da sombra dominante, embora lá estivesse mesmo durante o dia. Aí eu me lembrei assim, quando a gente olha à noite, olha o céu, né? Talvez assim a gente na nossa cidade, na nossa rotina, a gente não vai para a calçada olhar o céu, mas se a gente estiver numa praia, num sítio, né? Ninguém conversa mais nas calçadas, né? Mas se tiver num lugar aberto, a gente olhar para o céu e diz, nossa, como está lindo o céu. A gente vê o céu e as estrelas e tudo mais, porque tem a escuridão da noite. Mas Jesus está dizendo aqui que elas sempre estiveram lá durante o dia. O que é que ofusca? A luz do sol. A gente não consegue olhar para o céu durante o dia, porque a gente é ofuscado por uma luz maior. À noite a gente contempla a beleza, por conta da escuridão. É a ideia da sombra. O que é que está sobrepujando ali no momento? A sombra. Para a gente poder ver a claridade. Não é lindo isso? Né? De forma equivalente, ele faz aqui uma analogia, olha. O mal é a ausência do bem. E a sua sombra é o próprio bem. Os maus, todos aqueles que aos outros crucificam, que aos demais caluniam e perseguem, estão enfermos. E em vez do ressentimento, do ódio que inspiram, veja que Jesus não nega, né? Que inspiram, necessitam do remédio da compaixão, essa formosa filha do amor. Aí eu fico pensando assim, né? Ao invés de a gente olhar para essas situações, se a gente tem, né? Ir para o enfrentamento para olhar. E ficar pensando assim, meu Deus, o que é que espera essa criatura? Né? Essa criatura que foi dado a ele tanto poder, essa oportunidade maravilhosa, e está fazendo isso. Essa criatura que, né, que não consegue ver o outro como irmão, que oprime, né, que persegue, que explora, em detrimento do seu interesse pessoal. O que é que espera essa pessoa? Porque para as outras pessoas, né, que não
não tem muito conhecimento da lei de causa e efeito, né? Das reencarnações, que nós vamos vivenciar várias e várias experiências para a gente sentir como é viver a outra face da moeda, né? Tudo isso como aprendizado. Então, nós como espíritos sabemos. Se hoje eu tenho a oportunidade da instrução, da intelectualidade, e não faço bom uso disso, né? Não faço com que isso chegue para o bem de outras pessoas, sendo útil para o mundo, possivelmente isso será retirado de mim em uma outra oportunidade. Porque não vai dar novamente, né, um benefício que você negligenciou. Entendendo que tudo é dado para o bom uso, né? Ademais, ainda é Jesus, guarda na mente e no coração que tudo quanto te acontecer tem uma razão de ser, embora não o saibas, não te exaltando no triunfo, nem te desesperando na dor, né? Que também não é uma ideia de conformismo, não é uma ideia de cruzar os braços, de aceitação, de vitimização, né? É uma ideia de esclarecimento. Se o outro tem tudo que eu não tenho, né? O que é que eu não tenho? E por que é que eu não tenho? Pensar e refletir, mas sobretudo pensar assim, mas como que eu tenho? O que é que eu posso fazer? Como é que eu posso conduzir a vida? Quando eu entrei aqui, eu perguntei aí, e Alan, tudo bem? Vamos caminhando, vamos caminhando, né? Assim, com todas as dificuldades que a gente tem, vamos caminhando. Né? A gente não vai olhar para a mansão do caminho, por exemplo, né, Alan? A mansão do caminho teve o seu longo percurso. Mas nós aqui, como casinhas pequenininhas, estamos fazendo nosso trabalho. Graças a Deus. Não é assim? Mas já pensou se a gente ficasse pensando? Não é? Outra recomendação, nunca revides o mal por mal, confiando em nosso Pai e entregando-te a Ele sem reservas nem receios, porque Ele cuidará de ti, investindo os mais preciosos recursos da inspiração e dando-te resistência para os enfrentamentos necessários ao teu processo de evolução. Que é outra, né? Então, por exemplo, não olhar o outro, né, com compaixão, mas não com ódio, com ressentimento, desejando mal, né? Porque é a ideia assim, bom, eu ainda não tenho a condição de amar todo mundo, eu não tenho a condição de amar o meu inimigo, alguém que me faz mal, como eu amo o meu amigo, alguém que me faz bem. Eu gosto de estar com alguém que pensa como eu, que eu sei que gosta de mim, que me ajuda. Eu não vou ter a mesma afinidade com alguém que eu sei que vai me passar a perna, que quer me prejudicar. Eu não tenho. Mas o que é que eu não posso fazer? Eu não posso desejar que aquela pessoa quebre a cara, que tudo na vida daquela pessoa dê errado. Que é isso, né, a mudança. Jesus não exige que a gente faça esse sacrifício, porque também não é verdadeiro. Eu acho que a gente tem que pensar assim, é real isso que a gente está fazendo ou é só para a gente mostrar às outras pessoas? Né? É real eu abraçar, beijar, chamar todo mundo de irmão? Se eu pensar no contexto profundo do que é irmão. Tem irmão mais irmão. Tem irmão que é primo, né? Tem irmão que é primo distante. E assim tem que ser. Agora, eu não posso agir de forma, revidar o mal com o mal, né? E a gente conversa muito lá, sobretudo a gente estudando sobre obsessão, que a gente diz assim, ó, a gente vê um caso trágico, né? Um caso extremo, e a gente olha, a nossa vigilância é não de desejar, né, que alguém mate aquela pessoa, que alguém faça com ela pior, né? Esse é a nossa vigilância. Mas a gente não vai, é um irmão, não. Senão a gente negaria, né? Essa nossa essência. A gente ainda não tem condição de fazer isso. Mas a gente tem condição de pensar assim, por que é que eu preciso jogar mais dardos mentais negativos para a psicosfera? Já tem tanto, né? Já tem tanto, por que é que eu preciso? No silêncio musicado pelas onomatopeias da noite festiva, que se fez natural, o discípulo, visivelmente emocionado e com a voz embargada, explicitou: ensina-nos a amar, a mim e a todos aqueles que te seguimos.
É interessante isso, porque depois de tudo isso que Jesus disse, Pedro disse assim, lindo, ensina-nos a amar. Como é que a gente faz? Para começar, porque ele já estava todo sensível, né? Todo sensível, só diz assim, sim, mas agora eu preciso que o Senhor me diga como é, né? O Senhor que sabe que é a autoridade, ensina-nos a amar. Com inefável ternura ele expôs, perdoa sempre e sempre, a tudo e a todos. Até mesmo aquilo e aquele que aparentemente não mereçam perdão. Aí veja só agora, viu? O braço da divina justiça utiliza-se às vezes da aparente injustiça para corrigir e educar os infratores das soberanas leis. Quem são os infratores das soberanas leis? Se não todos nós. Ninguém vive no corpo apenas uma vez, só Jesus falando de reencarnação. E os delitos que na carne foram praticados, hoje ou mais tarde nela serão resgatados. Nunca te permitas dúvidas a respeito da lei de causa e efeito. Conforme a tua semeadura, assim se te apresentará a colheita. Ninguém passa no mundo indene ao sofrimento, no seu processo de depuração das tendências inferiores, lapidando as arestas morais e espirituais do ser humano. Desse modo, tudo possui uma razão própria de ser. Quanto a ti, porém, faze sempre o bem, o melhor que estiver ao teu alcance, não esperando aplauso, nem temendo reproche. E já estarás amando. Aí a Amélia, né, é claro que aí todo mundo ficou muito mais sensibilizado depois desse Jesus, e a Amélia, ela encerra o parágrafo, e aí deixo como mensagem para todos nós, né? A excelsa orquestração daquele dia alcança estes dias, repetindo a eloquência do amor ao convidar. Bem-aventurados, pois, sejam todos aqueles que se apequenam, que se humilham, que preservam puro o coração, que se tornam misericordiosos, para que Jesus ressurja e os tome nos braços, conduzindo-os a Deus. Então, com essa bela mensagem de Amélia Rodrigues, a gente encerra a nossa exposição, mais uma vez agradecendo pela oportunidade. Muito bem, meus irmãos. Então, é isso aí, é o desafio para nós, né? Aprender a amar, né? Mas devagarzinho a gente chega lá, aos pouquinhos a gente chega. Então, veja, tem alguns avisos que a gente dá. Nós temos o nosso estudo, que é o estudo do Evangelho de Marcos, que a gente vem fazendo na ótica de Emmanuel. Hoje tem, o estudo é após os passos, tá? Às 6 horas a gente começa. Quem quiser tomar o passe, é só esperar sentado que a gente vai chamando, tá certo? E quem quiser colocar o nome no livro de preces, o seu ou de algum parente ou conhecido, o livro de preces está ali fora. As vibrações são nas quartas-feiras, às 20 horas, tá? E aí, quem quiser alguma orientação, procure o nosso Montarcísio, que ele explica ali, tá bom? A gente vai encerrando por aqui. Na semana que vem, a gente vai ter nossa irmã Ingrid Borges, que é lá da Casa Chico Xavier, tá certo? E no mês que vem, vai ser o mês do nosso aniversário. Então, estamos completando 8 anos, né? E teremos aí uma programação um pouco diferente, que é baseada numa obra de Maria Dolores, do Espírito Maria Dolores, é Coração e Vida, se não me engano. É isso aí. E aí, os temas vão ser baseados nos poemas dela. Tá certo? Pois bem, então vamos fazer a nossa prece de encerramento. Eu vou pedir ao nosso irmão Sergivano, por favor, venha fazer a... Quem nos acompanhou pelas redes, obrigado pela participação. Um abraço para todos. Boa tarde, pessoal. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos a Deus e mais uma vez agradecer esse momento. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais uma tarde de conhecimento, por mais uma tarde de encontro contigo, com os nossos irmãos encarnados e desencarnados.
Também nós te pedimos que nos guie sempre na luz, que nos proteja sempre, que nos conduza no caminho para nossas casas e que assim sejamos todos e vamos todos em paz, e que assim seja. E antes de encerrar, somente um aviso que eu esqueci de dar. Na semana que vem, no sábado, dia 22, nós teremos o nosso terceiro bazar. Vai ser a partir das 14 horas. Vai ser aqui na nossa casa mesmo, tá certo? Então quem quiser participar e convidar os amigos e conhecidos, fique à vontade, tá certo? Muito obrigado a todos, uma boa tarde. Dou sim.